Fala, amigo do Fute Litrão, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal maravilhoso. A gente vai discutir um pouquinho aí sobre a criação da Superliga Europeia de Futebol. E hoje o elenco aqui está até recheado. Depois da vinheta, a gente vai começar essa discussão aleatória. O estagiário tá voltando. bom, hein? Tá vendo só? O estagiário tá trabalhando agora, né? Então é isso aí, a gente está com o elenco completo aqui, eu, Nelson, Matheus, Fred, Rodrigo, e a gente tem um convidado, o Sérgio do Cronfute. Muito obrigado por ter vindo pessoal. aqui, Sérgio, para fazer esse debate. A gente está gravando na segunda-feira, dia seguinte do anúncio, né, da criação dessa Superliga Europeia. A gente esperou um dia para gravar, para a gente poder tentar ver as informações, o que tem aí e tudo mais. Então, são 12 clubes, 6 ingleses, 3 italianos e 3 espanhóis. Bom, o que vai dar? Aí, quem quiser começar a falar para a gente debater um pouquinho sobre esse assunto. Quer abrir, Fred? Ou Matheus, sei lá. Não, vou deixar você abrir. Você tá falando que tá pouco argumento, então começa você. Não, tá bom. Assim, acho que a maioria geral aí de comentários que a gente viu na internet por aí é totalmente contra, né? Acho que até alguns torcedores, né, dos times que estão em tese na Superliga estão sendo contra, né? Falando que o futebol morreu, que o time dele morreu e que não vai acompanhar mais nada. E a minha opinião também é ser contra isso. E a minha opinião de ser contra isso não quer dizer que eu sou a favor da UEFA e da FIFA, né? Acho que tem problemas lá que tem que combater, mas acho que não é essa forma de combater. Essa forma de você criar uma liga onde só tem aqueles times, não sobe ninguém, não desce ninguém. Cara, você exclui totalmente todo o resto do futebol, sabe? Acho que a palavra elitização nem é tão certa aqui, mas é você achar que o futebol, só aquilo ali vale, né? Não tem outro tipo de competição, não tem outros times que possam alcançar aquela conquista, e perde totalmente a graça do futebol, assim. Acho que muitas vezes, quando não é o seu time jogando algum campeonato, você sempre torce para o menos favorecido, né? Acho que isso é a tônica, assim, de você sempre torcer para o time que tem menor chance, porque chegou lá de forma surpreendente, tinha um elenco mais barato, ou sei lá, com menos dinheiro conseguiu bater, né? Exemplo de a Copa do Brasil de 2004, tem diversos exemplos aí no mundo afora, que se a Liga fosse desse jeito, se a UEFA fosse desse jeito, a Champions League fosse desse formato, nunca ia ter. Então isso tira muito do brilho do futebol. Acho que é totalmente errado tentar fazer isso, cara. Óbvio que a crítica ao quanto dinheiro a UEFA está tomando nas costas dos clubes e o quanto ela não está repassando é válida, acho que tem que discutir, tem que abrir lá e, né, acho que isso levanta essas discussões. Mas fazer isso que eles estão fazendo, totalmente contra. Vamos lá. Matheus, Sérgio, alguém quer falar outro ponto? Fred? Deixa o convidado falar um pouco. E o Matheus tá com o microfone desligado, então deixa o convidado mesmo. Eu vou. O que aconteceu? Quando eu vi tudo isso, eu fiquei procurando um argumento que me convencesse de por que não a Superliga, entendeu? Vi muita gente falando e vi que a maioria das pessoas era contrária, né? E aí eu fui atrás dos argumentos de por que não. Eu fiquei com uma dificuldade para encontrar um que me convencesse efetivamente, porque os principais que eu vi foi a elitização do futebol, a disparidade competitiva, a banalização dos jogos. Esses são alguns dos principais que eu tinha visto. Mas, se a gente parar para pensar, a elitização do futebol, disparidade competitiva e banalização de jogos, a gente já tem. E é natural, isso tudo né? acontece. Sim, é natural e acaba acontecendo muito na Liga dos Campeões e nas competições nacionais de cada um dos países. Por exemplo, na Itália, eu acho que desde 2000, só a Roma que foi campeã. De 2000 para cá, é Inter, Milan ou Juventus. Na Espanha, Barcelona e Real Madrid, com a exceção de Atlético de Madrid um dos anos. E por aí vai, a gente sabe que isso acontece em cada um dos campeonatos nacionais. A banalização dos jogos acontece na Liga dos Campeões, a gente vê constantemente jogos se repetindo. O PSG jogou contra o Barcelona, antes disso tinha jogado no jogo da remontada, antes disso teve decisão com o Bayern. Então, assim, a repetição de jogos, ela acontece. Não vejo como a banalização dos jogos interferiria ou impediria a Superliga.
E quando o pessoal fala de elitização, eu vejo o futebol caminhando nesse sentido. E vamos ser sinceros, quão mais fácil é para o torcedor, sei lá, do Manchester City ir para Portugal, depois ele vai para a Turquia e depois ele vai para, sei lá, para a Espanha para assistir o time dele na Liga dos Campeões. Isso acaba sendo da elite, isso já acontece lá na Liga dos Campeões. Então, esses 3 argumentos não me convenceram. Um que me convenceu, e aí eu fico com esse especificamente, é a possibilidade dessa Superliga aumentar o abismo financeiro entre os clubes. Porque eu acho que se a gente tem alguma alternativa de diminuir esse abismo, que existe, e existe há muito tempo, há pelo menos uns 30 anos, a gente tem que seguir atrás dela, para tentar deixar as coisas mais pares, mais equânimes. Então, nesse sentido, eu sou contrário à Superliga por conta da possibilidade dela aumentar esse abismo financeiro. Eu acho curioso que ninguém nunca comentou a existência do abismo financeiro antes da Superliga. Isso não vinha como argumento um problema para a UEFA, um problema para a FIFA, isso simplesmente existia e tudo bem. Mas acho válido argumentar nesse sentido. E uma outra coisa que eu vi também que eu achei muito interessante é assim, a Superliga ela é uma invenção, né? E as invenções, em tese, vêm para resolver algum problema. A Superliga não vem para resolver problema nenhum. Ela simplesmente vem pelo interesse financeiro deles, dos clubes. A gente não pode se enganar e achar que a FIFA e a UEFA não têm esse mesmo interesse, porque tem. Mas essa invenção ela não resolve nenhum problema. Então, nesse sentido, eu acho que eu sou contra. Isso aí acho que é o principal, porque essa Superliga não tem motivação nenhuma para criar ela. Não tem sentido, porque a Champions já existe. Eles estão fazendo uma Champions sem os times ruins, os times mais fracos, que é o que a gente gosta de ver, que é uma Atalanta chegar na semifinal ano passado, coisas desse tipo, o Porto ser campeão. Eu vi um argumento que é assim, né, acho que é da ESPN, não, da ESPN não, do Sport TV, que até o pessoal do Esquema Tático compartilhou. A gente não pode achar, ou ser ingênuo, que é pura e única, exclusivamente esportivo, essa criação da Superliga. Ela é criação econômica. Só a principal é econômica. Então, assim, dono, por exemplo, do Arsenal, Manchester United e Liverpool são donos americanos. E a gente sabe como que funcionam as ligas americanas, que é justamente isso. São clubes fechados, franquias, no caso, né? Em que você não tem ascenso, descenso, a gente não tem isso. Então, lá nos Estados Unidos. Então, tem um lá que é dono do Arsenal, acho que é dono de um time de futebol americano. Aí o LeBron James tem participação no Liverpool, por exemplo. O Gui, e a mesma motivação que os caras têm de mudar o formato do Campeonato Mundial de Clubes, né? De fazer aquele Mundial de Clubes gigante lá, que ia ser por 4 anos, sei lá, que bagunça que é. É financeiro, porque eles querem colocar os 4 melhores europeus lá para disputar entre eles e, tipo, arrancar o resto dos times, né? Eu vi esse... eu acho que esse argumento eu tinha visto no Redação Sport TV, e ele fala realmente que um dos jornalistas ele fala isso, e ele fala que e depois até curioso porque o aporte financeiro para essa operação da Superliga é de mais de 6 bilhões, e aí eu não me lembro se é de euros ou de dólares, mas é muito dinheiro. Mais de 6 milhões de um banco dos Estados Unidos, que é o real interessado também, além dos clubes, nesse investimento, entre aspas, mais fácil para você não ter o risco do descenso, né? Cara, eu acho que assim... Eu falo, Matheus, pode finalizar o seu raciocínio. Não, só ia falar que se isso for para frente, por exemplo, no primeiro ano eu não vou negar, eu vou querer assistir, porque vai ser uma coisa nova e com um monte de time bom eu vou querer ver. Só que isso vai fazer que os campeonatos nacionais percam visibilidade, consequentemente dinheiro para os times menores. E depois de 3 anos, isso vai deixar de ser uma novidade e vai ficar uma coisa normal, vão banalizar. É tipo o negócio que eu falo do pênalti aqui, que vão banalizar. Qualquer coisa vai virar uma partida comum. Um Liverpool Real Madrid, um Bayern e Chelsea, qualquer coisa. Cara, a gente já tá vendo as torcidas dos times que estão envolvidos falando que vão boicotar os jogos. Imagina a gente que não tem nada a ver com eles. Sim, mas cara, fala aí, Fred. Primeiro, eu acho que assim, a questão de ficar chato depende do entretenimento. Se todo jogo for um puta jogão, você vai querer assistir todo ano. Então depende de assim, ficar um jogo chato, um jogo xoxo de 1-0, todo jogo for tipo um Chelsea-Porto, aí vai ficar chato. Agora, se sempre for um jogo bem disputado, eu acho que isso depende muito, acho que isso é muito variável.
Sobre a questão, basicamente, o que é esse campeonato? É uma segregação, é você segregar os melhores e que eles disputem. Em nenhum momento, esses times falaram que não vão disputar a Champions League e vão abrir mão do campeonato nacional. Eles vão jogar todos os campeonatos, mais essa competição. A diferença é que vai acontecer o que já acontece em todos os países. Vai ter uma hora que você vai ter que priorizar algum do campeonato, daí para o outro você vai botar um time mais fraco. Mas, cara, a segregação do futebol já existe, né? Eu acho que o primeiro. Eu sou contra, tá? Antes o Rodrigão já era puto lá, mas eu sou contra essa liga. Tô só dando uma de advogado do diabo. Rodrigo, acho que tá indo contra alguns argumentos que você tá colocando aí de que só tem time grande lá na Superliga aí. Não é. Não Não, tudo é. bem. São times populares, vai, dentro dos Ah, seus bom. países. Pode ser. Cara, já existe a segregação. Que nem você falou o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes, novo formato, não é porque é mais democrático, mas time não. A FIFA quer fazer a Champions League dela. Por isso que tá enfiando um monte de europeu lá e criando uma vaga. É isso, é objetivo financeiro. A própria Nations League, a Liga das Nações, ela foi criada para ocupar a data FIFA de amistoso. Então, assim, com esse calendário, não tem mais jogo entre Brasil e time europeu, times da América do Sul, Central, África, Ásia contra o time europeu. Porque as datas FIFA estão tudo para a Nations League. Então a Europa se fechou para ficar jogando entre ela e aumentar a competitividade entre ela. Então é um caminho comum da segregação por força. Isso vem acontecendo, não é novidade. Essa Superliga é só para deixar bem claro, tipo, olha, estamos segregando. Mas o isso já vem. problema, Fred, é que não tem classificação pro negócio. Tipo assim, aqueles times já estão fixados. Por exemplo, a Copa do Nordeste foi um negócio que aconteceu mais ou menos por isso. Tava tendo pouca audiência nos campeonatos estaduais. Eles resolveram criar uma Copa onde os campeões estaduais, eu nem sei qual que são todos os critérios de classificação, tá? Me desculpa aí. Mas os times se classificam, se qualificam para jogar a Copa do Nordeste. E aí a Copa do Nordeste, por envolver times que foram campeões de alguma coisa, ou são, né, estão com times melhores, vão gerar jogos mais legais, acaba tendo mais público, e isso melhora o esporte como um todo. Sim, cara, mas Sim. você exige. Mas você dá chance para os pequenos chegar, entendeu? Sim, a questão da Superliga é dinheiro, cara. Os caras não estão fazendo pensando que o torcedor vai sair lá de Manchester e vai até Madrid assistir o jogo. Não, é TV, cara. O que dá dinheiro é a cota de TV. Os caras querem vender para a Ásia. E a Ásia, ela quer ver Real Madrid e Liverpool a cada 2 meses. Quer ver um Real Madrid e Barcelona. O Compra foco uns DVD, meu. Pelo amor de Deus. o foco da Superliga não está pensando no público da cidade, no que o torcedor Não. que nasceu em Manchester e cresceu do lado do estádio quer. Está pensando no que o mercado consumidor asiático e árabe quer, porque cota de TV ganha muita grana. O foco é TV, cara. Os caras não estão pensando no público do estádio. Não. E agora eu vou passar um pouquinho para o Rodrigo, que é o cara que mais ficou pé da vida, mais pistola, para ele também comentar um pouquinho. Fala aí, Rodrigo. Depois o Matheus também fala, que o Matheus falou pouco. Sim. Se fosse critério esportivo, o Milan não estava nessa bola, a Inter de Milão, que ressuscitou nos alguns dos últimos 2 anos mais recentes, não estava. Tipo, agora ela tá bem, porque a Juventus teve uma troca de treinador muito esquisita, e a Inter tá com um cara que é campeão faz muito tempo. E porque o Lukaku veio também, né, que tá resolvendo. Também, sim, contratou ele porque o Mourinho... Mas o dinheiro veio da onde? Vamos adivinhar de onde vem o dinheiro da Inter? Ele era da China até pouco tempo atrás. Da China. Da mercado asiático, que o Fred está falando. Sim, Vamos lá, sim. O que eu tô falando assim, tipo assim, é um concurso. É visível que os times que estão nessas 12 são concursos de popularidade. Tanto que tem 5 da Premier League, por quê? Porque é a liga mais popular do momento. Aí foi o que eu falei pra vocês. Por que o Tottenham tá nessa lista? Porque o Tottenham tem um jogador asiático. E é um time que tem uma certa popularidade na Ásia, por algum motivo, que até hoje eu não sei direito. Mas fora o Son, né? Teve o Lee também lá, que são times populares na Coreia. O Manchester é o time que mais fazia viagem pela Ásia. Bem, o City não precisa nem explicar porque ele tá aí. Esses são times que são muito conhecidos, tanto que não, se você perguntar pra uma criança que time que são esses, eles vão conhecer todos, porque são times que são capas de videogame. Mano, mas é um absurdo sem tamanho. Tipo, é um negócio completamente movido pelo dinheiro. Porque competitivamente não vai funcionar. Porque a UEFA e a FIFA, eles falam assim, não, porque eles não vão deixar porque eles são bonzinhos. Não, eles estão um pouco se fudendo. Eles vão cortar porque esse dinheiro não tá entrando para eles e provavelmente não vai entrar. Os clubes querem segurar esse dinheiro para eles. Para que serve isso aí? Para
para a UEFA acabar pegando um pouquinho da fatia dela e distribuir melhor. Ser um pouco menos gananciosa, que nem esses caras estão sendo. O problema é que se eles baterem o pé e criarem essa liga, vai perder. Tipo, hoje é o que vocês estão falando. Tipo, amanhã não vai deixar de ser competitivo. Porque tem jogador que tem contrato de 5 anos. E para ele sair, ele vai ter que tirar dinheiro do próprio bolso. Aí fala assim, ele não vai poder jogar pela seleção. Pô, tem jogador ali que vai sentir se não jogar pela seleção. E tem jogador que não vai querer ir para esses times por isso. Obviamente que sempre vai ter o cara que trata o futebol como emprego dele e vai suave, joga bem, vai ser um espetáculo. Tem gente que tem... Como a gente já cansou de discutir aqui, a gente não é exatamente um analista neutro de futebol. Se fosse, por exemplo, o São Paulo que tivesse nessa Superliga e eu fosse um jogador de futebol bom, eu queria jogar pelo São Paulo, quero que se foda a seleção. É o meu time do coração, é o time que eu sonhei jogando, queria crescer e jogar. Agora, isso vai dar certo pra todo mundo? Quantos ingleses tem pra jogar no Tottenham? Quantos ingleses tem pra jogar no Arsenal? Não é assim, mano. No longo prazo, daqui vai ter 5 anos dessa liga, esses times vão se deteriorar, o interesse vai cair. Mano, é que nem você querer comer parmegiana todo dia. No 6º dia, você vai estar com o saco cheio do bagulho, mano. Não, Você tá Melhor cansado. argumento até agora, Rodrigo. não, Você gordo cansa, que é mano. gordo nunca pode falar isso, ô, Rodrigo. Não, mas, pô, aí você tem que meter uma feijuquinha ali no meio, uma lasanha, e vambora, mas tem que ter... E aí falando, tipo, até um pouquinho de história de futebol, mano. Esse é Isso é argumento aquela de cara semifinal casado, hein, Rodrigo? Aquela semifinal do Barcelona com Roma, mano. Nessa competição nunca vai acontecer o que aconteceu com a semifinal que fez o Alisson ir pro Liverpool. A história do Leicester. Nunca ia se repetir aí. Tem vários exemplos, né? Tem vários exemplos onde o underdog acaba ganhando, cara. Exato. Não que... É. Também é um comentário que eu faço mais vezes do que no grupo, que eu nunca fiz no canal, é que não necessariamente competitividade ou disputa por um título é uma coisa boa, que é uma coisa que é resposta direta ao entretenimento. Até porque se fosse tão bom assim o campeonato francês há 8 anos atrás, esse ia ser o campeonato mais legal de assistir, né? Que teve 8 campeões diferentes em 8 anos. E era horroroso. Mas É. quando você corta e você não ameaça esses times, começa a ficar perigoso. Você tem que ter um elemento diferente. Você tem que ter alguma coisa que chama atenção. A Major League Soccer, que é nessa pegada de não ter rebaixamento, são times fechados, só funciona por causa do draft. Se você tirasse o draft... Acho que não tem. Ele não tem rebaixamento. Na MLS não tem. MLS é contratação, igual, normal, mas não é o Não, draft. mas tem o draft Mas, com os Os lá, americanos não têm. essas coisas. Os jogadores americanos. Não tem draft com tipo o Ronaldinho Gaúcho. Eu vou lá ter que fazer draft do Ronaldinho. Não, tem com... Mas você só pode contratar 3 de fora, né? Tinha umas regras assim. Não sei se ainda então, estão eles com têm essas regras. Sim, então tipo, eles têm um negócio e lá é muito regionalizado, né? Então você acaba mantendo competitivo, porque tipo, sei lá, o cara do Houston, Texas, eu não sei, eu não conheço esse time dela direito. O cara do Acertou. Texas vai querer torcer pro time do Texas. E o cara de Nova York vai torcer pro Nova York Red Bull. É isso. Ou New York City, FC. Enfim, é meio que isso, mano. Isso funciona quando é regionalizado. Agora você mete um negócio internacional, não vai funcionar. Não Não, era e o mesmo- Barcelona que representava a Catalunha? Tá fazendo essas palhaçadas do cara aí. E mesmo a MLS já não tá funcionando muito mais isso, né? Eles estão abrindo, porque assim, é um esporte que existe no mundo inteiro, então você vai querer ser competitivo no mundo todo. Futebol americano e basquete acaba funcionando porque basicamente só tem lá, entendeu? O basquete o Matheus vai me bater, mas né, tem na Europa também, beleza. Mas tipo, as ligas que importam é NBA e NFL, né? Que é o basquete nos Estados Unidos e o futebol americano. Futebol americano, o cara pode ser muito bom lá, ele não vai jogar na Europa, ele não vai jogar no Japão, ele vai jogar lá, então não tem pra onde ir. Então lá funciona, porque são esportes que só existem lá, ou que só são fortes lá. Uhum. O futebol, que é no mundo todo, cara, você tem que ser competitivo no mundo todo. E aí a própria MLS já tá abrindo fronteira para contratar cara de fora. Sim. Tem um monte de Mas brasileiro. Mateuzinho, se, argumenta um pouquinho, Mateuzinho, que você falou pouco. que eu tinha falado que se A gente essa vai ter que Europa, fazer mais de um vídeo, tá? Porque vai acabar o tempo, a gente vai ter que fazer mais de um vídeo. se essa Pode falar, Superliga fosse envolvendo os melhores times do mundo, os mais tradicionais do mundo que seja, teria algum ponto positivo. Do jeito que tá, eu não consigo nem discutir, porque eu não vejo nenhum ponto positivo. Eu não vejo o porquê essa mudança. Sendo que já tem a Champions League, já tem Campeonato Nacional, não tem sentido. Sim, para eles, mas para torcedor não tem um ponto positivo.
Nenhum. Mas a questão é dinheiro, cara. Os caras não estão pensando futebolisticamente, Ai. os caras Não, querem dinheiro. mas Esse é você o tem que ponto. pensar, mas quem que vai consumir isso? É isso que o Matheus Mas tá tem, sempre tem levantando. gente. Quem O consome mercado isso? asiático, o mercado Monta um asiático time tem lá árabe. chamado Real manda Madrid eles fazerem Não, China, gente, cara. lá. mas a gente vai consumir isso também. É, Inevitavelmente, com se isso Mas eu cria... acho- Mas Então, eu acho mas que se a 2 gente não anos consome... Eu não Olha, sei, certo. porque talvez em algum momento alguém tenha falado que a Liga dos Campeões seria isso. Eu estava ouvindo hoje um podcast de um... Eu fui muito atrás disso, eu estava ouvindo um podcast de um português. E aí ele fez uma análise histórica assim, o futebol começa com uma questão regional, e aí ele evolui para uma questão nacional, o paradigma deixa de ser região e passa a ser nacional, e o futebol evolui de um paradigma nacional para continental. Eu acho que nós estamos na fase do continental, onde os times não basta mais ser o campeão nacional, e a gente percebe isso que todo ano são os mesmos campeões, eles querem ser campeões continentais. Então, para ele, a tese é, em algum momento, essa Superliga vai acontecer. Os melhores times da Europa vão se enfrentar, porque é onde está o melhor futebol, eles vão se enfrentar. Talvez a forma como tenha sido desenvolvida exclusivamente pelos clubes hoje me parece equivocada. Mas isso já não Mas acontece na Champions? Acho que é isso que o Matheus quis trazer. Tipo, já existe eu acho isso. que isso acontece na Champions, mas eu acho que o que os times estão propondo é mais jogos decisivos e de qualidade melhor do que o que nós temos na Champions. Porque, veja, pode acontecer da gente assistir um jogo na Champions que é, sei lá, Steaua Bucareste e Real Madrid. Que acaba sabe quem vai ganhar. acontecendo, o Real Madrid vai dominar. Exatamente. A Tudo fase bem, de grupos, ela é cartas marcadas. A gente sabe que os cabeças de chave muito provavelmente vão passar. Mas pode ter um ano que a Atalanta é dada como saco de pancada e vai lá e ganha, é líder e chega na semifinal. Não, Não, e dá pra isso é falar a que parte do uma futebol. Concordo. liga importante, semana né? passada Não, tudo bem, é da teve... liga importante, mas era quinto colocado, terceiro colocado do campeonato italiano. Não é sei lá. alguém que a gente consideraria que que vai isso. estar lá no topo. Eu concordo. Tudo bem, acontece um a cada 15. Quem Beleza. tem Rafael Tolói na zaga nunca é favorito. Mas, ó, semana passada teve PSG e Bayern de Munique pela Champions. O que faz todo mundo ficar fazendo Ney Day, botar a foto do Neymar? É uma coisa meio única. O Neymar. Sim, mas se torneio acontecer ano após ano, não vai rolar isso, por exemplo. Não vai rolar todo mundo querer ver o jogo. Nisso eu É isso que concordo. faz o futebol ser especial. O futebol é Nelson, especial por isso. Quando tem um clássico numa final de Copa do Brasil, Palmeiras e Santos, eu quero ver. Você é economista, né? Sim, senhor. Qual que é um dos conceitos de escassez, certo? Vamos dizer assim, né? Um dos conceitos de escassez. Então, assim, nesse ponto é a escassez, de não ter sempre um Real Madrid e PSG. Se torna mais valioso. Se torna mais valioso. Por que a Copa do Mundo é valiosa? Acontece a cada 4 anos. Então, E tem é uma gente coisa... na FIFA querendo fazer a cada 2 anos. Olha só, a FIFA Vai fazendo mais tomar- um serviço. Então, e por que o Mundial de Clubes tem gente que a gente leva um pouco mais a sério do que o europeu? Porque a gente pega a escassez. É mais difícil, né? O sul-americano conseguir ganhar, porque tem menos dinheiro. Então, tipo, é mais por conta disso, né? Eu entendo que hoje em dia o futebol é muito mais negócio do que tradição. A gente vai ver aí, por exemplo, as camisas do Bayern de Munique. O primeiro uniforme dos caras é vermelho. Eles não têm um segundo uniforme que seja uma cor igual ao Palmeiras. O primeiro uniforme é verde, o segundo é branco. O Corinthians é branco e preto. Ele já não tem isso lá, onde já tem essa cultura de dinheiro. E o mercado asiático, que o Fred teclou aí várias vezes, só a Índia e China tem mais de quase 3 bilhões de pessoas. Então, tipo, e sempre faziam lá as excursões para lá. Agora começou também nos Estados Unidos, com aquela Champions Cup. Também está tendo essa competição. Então, é a criação de um... Palmeiras e River, que foi a semifinal. Você não enfrenta o River Plate todos os anos. Por mais que o River e o Palmeiras tenham nos últimos anos, mas não é toda hora que acontece. Então, talvez nessa Superliga diminua um pouco essa coisa de ter todo ano. Mas, se você falar Real Madrid e Manchester United todo ano, você não vai preferir isso do que Real Madrid e Eibar, lá, sei lá qual que é o nome do time? Eibar. Eu acho que a gente até foi o Rodrigo que fez a analogia do Parmegiana, né? Eu acho que foi o Rodrigo que fez a analogia do Parmegiana. Né? Mas eu acho que se a gente pensar, eu acho que a ideia, isso aí eu acho que é o mundo ideal, né? Não é o que acontece na prática, a gente sabe que é pelo dinheiro, mas a ideia seria assim:
Não é nem que vai ser um parmegiana todo dia, vão ser vários pratos bons todos os dias. Se você tem vários times de altíssima qualidade, vão jogar um futebol de altíssima qualidade também. A ideia deveria ser essa, só jogão, independentemente de ser sempre... Não vai ser sempre o mesmo jogo por conta da divisão de 10 e 10, os times se enfrentam depois do mata-mata. Você vai sempre ter um ótimo jogo, você vai sempre ter um ótimo prato para comer, vamos dizer assim, seguindo a analogia do Rodrigo. O vídeo vai acabar em uns 20 segundos aí. Vamos abrir uma segunda sala? A gente vai continuar no próximo vídeo. Continue conosco, vocês vão adorar essa discussão aleatória. A gente até colocou Parmegiana no vídeo. Um abraço.